pessoas, como vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Fábio Santos, eu sou professor de História e dando continuidade a alguns estudos que nós já iniciamos com relação ao absolutismo monárquico, hoje eu tenho para falar com vocês sobre essa maravilha, sobre essa forma de enriquecimento que os países europeus acharam durante o período da formação do absolutismo, da formação dos Estados Nacionais modernos, certo? O nome é mercantilismo. E uma coisa muito interessante aqui desse mercantilismo, pessoas, o que eu preciso que você entenda? Quais são as práticas econômicas que a gente vai ter aqui? O que é o mercantilismo? É um sistema econômico? Será que é um consumo conjunto? O que é o mercantilismo, pessoas? É justamente isso que a gente vai tentar explorar no vídeo de hoje. Então vem comigo, pessoas. Antes de mais nada, eu preciso que você entenda que o mercantilismo está presente lá no absolutismo. Então ele foi uma forma que os reis absolutistas e que seus grupos econômicos acharam para de alguma forma tentar fazer enriquecer os seus estados. Antes de eu começar a explicar essas práticas do mercantilismo, eu na verdade meio que já até adiantei o que é o mercantilismo mesmo, tá, gente? O mercantilismo não é um sistema econômico pensado por uma ciência econômica, até porque aqui no século XIV, no século XV, no século XVI, a economia ainda não era necessariamente ciência, ela ainda não era estudada, né? Diferente do que vai ter lá no século XVIII com Adam Smith, que vai estudar os processos de enriquecimento econômico, diferente com Stuart Mill, que vai ser um dos teóricos do liberalismo econômico no século XIX, diferente, por exemplo, de Davi Ricardo, né? Ou então o próprio Karl Marx, quando ele vai pensar o socialismo científico, né? Ele vai estudar o capitalismo. Nesse caso aqui, o mercantilismo, nós não temos isso, tá, pessoas? O mercantilismo não é, portanto, um sistema econômico, tipo capitalismo, ou então uma economia, né, digamos, uma economia planificada, como vai ter no comunismo e no socialismo, enfim, certo? O mercantilismo, ele é um conjunto de práticas, econômicas. Professor, o que isso significa? Significa dizer, pessoas, que isso aqui que você está vendo aqui no quadro, o mercantilismo, foi mais ou menos uma forma encontrada. Então ninguém meio que fez uma grande pesquisa, fez uma pesquisa científica, nada disso, certo? Isso aqui, pessoas, é um conjunto de práticas que foi pensado, certo? É, inclusive, uma das formas que a gente encontra de até chamar o mercantilismo. Nós podemos chamar o mercantilismo de capitalismo mercantil, ou até mesmo de um pré-capitalismo, um proto-capitalismo, certo? É um capitalismo de origem mercantil, certo? O capitalismo na prática, pessoas, enquanto sistema econômico, ele ainda não surge, certo? Isso é uma outra nomenclatura que a gente dá meio que para entender o processo, beleza? Espero que você tenha entendido essa questão que eu quero dizer aqui com relação ao mercantilismo. Não é algo pensado, foi meio que o jeito que deu para os países europeus conseguirem se enriquecer. Então é um meio usado pelos países europeus para conseguir enriquecer o reino. O que isso significa, pessoas? Significa dizer que estas práticas aqui que eu vou colocar aqui, que eu vou apresentar e explicar para vocês, foram as práticas achadas pelos reinos absolutistas que estão se formando ali nos Estados Nacionais modernos, né? Século XIV, século XV, século XVI. Foi o jeito que eles acharam para de alguma forma fazer com que o reino prosperasse economicamente. Existem 4 práticas comuns e uma delas aqui eu até posso dividir em pelo menos mais uma, então a gente podia até gerar uma quinta, né? Mas eu preferi sintetizar nessas 4 práticas comuns do mercantilismo. Por que práticas comuns? Porque todos os reinos absolutistas, em alguma medida, vão utilizar de pelo menos uma, se não todas, as práticas que eu vou apresentar aqui para vocês. Vamos aqui comigo, pessoas! Primeira prática, o metalismo ou bulionismo. Olha que nome bonito! Bulionismo. Alguns certames aí da vida, pessoas costumam utilizar bulionismo para não ficar referindo muito a metalismo, tá? Então fica atento a esse detalhe. Basicamente, pessoas, o metalismo é um acúmulo de metais preciosos. Quando eu penso em metais preciosos, eu estou pensando em que metal mesmo, pessoas? Estou pensando aqui no ouro e na prata, ok? E aí surge uma pergunta: por que estes dois metais? Por que não o bronze? Por que não o cobre? Porque, gente, estes dois metais, além deles terem um alto valor, né, uma alta raridade, esses metais aqui, se eu, por exemplo, derreter ele e transformar em algum tipo de objeto, ele não perde valor, certo? Então, se eu transformar ele, por exemplo, sei lá, num talher, num prato, numa escultura, em alguma outra coisa assim nesse sentido, ele não vai perder o seu valor agregado. Então, por isso que a gente utiliza o
ouro e prata, beleza, pessoas? Não é só porque eles são bonitos, reluz, não é só isso não. Tá? Tem toda essa questão econômica que eu acabei de falar para vocês. Um país, por exemplo, que vai ser muito feliz neste processo de achar ouro e prata é a Espanha. Porque quando a Espanha pisa bem aqui e dá de cara com um sujeito chamado Montezuma, por exemplo, ali no Império Azteca, ou então eles chegam ali numa região chamada Cusco, no Peru, no atual estado do Peru, ou então ali em Potosí, na Bolívia, eles encontram ouro e prata. Então a Espanha foi super bem sucedida. Só que aqui no Brasil, quando os portugueses pisam aqui, eles encontram ouro e prata na mesma velocidade? Só para você ter uma ideia, pessoas, os primeiros veios de ouro que são achados aqui no Brasil são achados apenas em 1693. Se você for fazer um cálculo rápido, você é uma pessoa estudiosa, você é um menino, uma menina que está se dedicando aos estudos, você vai ver que aqui a gente tem pelo menos 160 anos de período colonial brasileiro. Então esperamos 160 anos para que Portugal pudesse achar, através das entradas e bandeiras, que é um outro assunto que a gente também vai comentar futuramente, para achar ouro aqui no Brasil. Enquanto que a Espanha não demorou nem 15, 20 anos, praticamente ela já estava ali com o ourinho ali de cara. Bom, o que você faz se você não tem metal, como a Espanha? A Espanha deu super certo o metalismo para a Espanha. O que você faz se você não acha metal? Você sempre chora? Talvez. Mas depois que você terminar de chorar, você vai precisar fazer alguma coisa ainda para fazer com que sua economia continue se desenvolvendo. É por isso que eu tenho essas outras 3 medidas que eu vou comentar aqui com vocês, certo? Eu tenho a chamada balança comercial favorável. Quando eu falo de uma balança comercial favorável, eu quero que você pense que é uma balança comercial com esse sinalzinho aqui, positiva, certo? O que eu posso fazer para tornar uma balança comercial positiva, portanto, uma balança comercial favorável? Eu posso aumentar o volume das minhas exportações, certo? Foi isso que eu coloquei aqui. Mas é a única forma? Não, certo? Eu posso chegar aqui e botar um pezinho subindo bastante. Eu posso aumentar o volume das minhas exportações. Mas, ao mesmo tempo, se eu tenho um volume de exportações alto, eu preciso também ter um volume de importações que não seja na mesma medida. Senão, ou eu vou ter uma balança comercial empatada, portanto, ela não vai ser desfavorável, mas também não vai ser favorável. Ou então, se eu continuar com um nível de importações muito alto, eu posso aumentar a importação e diminuir a exportação. Então, eu vou estar comprando mais e vendendo menos, porque exportação nada mais é do que uma venda e importação nada mais é do que uma compra. Então, quando eu importo mais, eu estou comprando mais, eu estou gerando dívida. Quando eu exporto mais, eu estou vendendo, então eu estou gerando divisas, eu estou gerando lucro. O ideal de uma balança comercial favorável é que a exportação esteja muito alta e a importação não seja necessariamente totalmente tão baixa assim, né? Você não vai deixar de comprar coisas do exterior. Mas significa dizer que a minha importação tem que ser mais baixa que a exportação. Então eu vou vender o máximo que eu puder dos produtos que o meu país produz e vou importar apenas o estritamente necessário. Aí sim eu tenho uma balança comercial favorável, uma balança comercial positiva. Correto? O terceiro ponto, pessoas, é o protecionismo econômico. Protecionismo vem dessa palavra aqui, ó, proteção. Quando eu penso na proteção econômica, eu estou pensando na proteção econômica do meu país. Como eu faço a proteção econômica do meu país? Através, pessoas, daquilo que conhecemos como tarifas alfandegárias. Tarifas alfandegárias, pessoas, nada mais é do que traduzir imposto, ok? Mas como é que funcionam esses impostos? Bom, eu tenho aqui 2 canetas azuis, certo? Uma é de uma determinada marca e essa outra é de uma outra determinada marca, certo? Como é que funciona esse processo? Vamos imaginar que essa caneta aqui que está na minha mão esquerda seja a caneta nacional e essa seja a caneta estrangeira. Cara, basicamente o que elas fazem? A mesma coisa, certo? Tanto a caneta estrangeira quanto a caneta nacional são azuis e basicamente elas escrevem, percebam. Basicamente a mesma coisa, certo? Elas têm uma ponta muito semelhante, certo? Talvez tenha um ou outro diferencial na sua produção. Mas o que eu quero que você entenda é que basicamente elas fazem a mesma coisa. O que eu preciso fazer para que essa caneta que vem de fora, a nossa caneta estrangeira, não ganhe competitividade no meu mercado com a minha caneta produzida pelo produtor nacional? Eu aumento as tarifas, eu aumento os impostos, daí o nome ser tarifas alfandegárias.
Aí essa caneta aqui vai estar custando R$4 e essa aqui vai estar custando, sei lá, R$7, porque as tarifas vão estar agindo sobre ela. Levando em conta que elas fazem basicamente a mesma coisa, o que você vai preferir? A de R$4 ou a de 7? Provavelmente a de 4. Você não vai estar só comprando um produto nacional, como você vai estar fortalecendo a nossa economia, desbancando a concorrência. Esse era o raciocínio básico da burguesia lá no século XIV, no século XV, no século XVI. Aí, a partir da segunda metade do século XVII, a gente vai perceber que isso vai mudar, mas depois a gente chega lá. No último ponto que eu gostaria de trazer como prática às pessoas, nós temos um monopólio da exploração colonial. E por que eu botei esse nomezão que você talvez nunca tenha ouvido falar? Porque monopólio da exploração colonial, sobretudo quando a gente estuda aqui o Brasil, isso aqui basicamente a gente chama disso aqui, ó, gente, pacto colonial. Quando eu falo de pacto colonial, pessoas, eu estou querendo dizer que a colônia ela vai estar fazendo um papel de subserviência à sua metrópole. Vamos pegar o exemplo do Brasil e Portugal, por exemplo. Portugal era colônia do Brasil. O que isso significa? O Brasil tinha um papel de enviar produtos de matéria-prima, tinha papel de enviar minérios, e a gente consumia, enquanto colônia, consumia os produtos manufaturados vindos da nossa metrópole. Ou seja, quando eu falo do monopólio da exploração colonial, eu estou querendo dizer que somente a metrópole pode explorar a sua colônia. E somente a metrópole pode manter relações econômicas. E por que eu tenho que separar a questão de exploração da questão de relações econômicas? Porque quando eu estou falando de exploração, eu estou falando que eu vou sugar tudo que eu puder de mercado de matérias-primas, fala de minérios, né, extrativismo vegetal e coisas desse tipo. Mas, ao mesmo tempo, eu também estou falando de comércio. Isso significa que eu tenho um mercado exclusivo meu que vai consumir só produtos produzidos por mim. Por isso que eu tenho que falar da questão primeiro da exploração e depois da questão comercial. Por isso, o monopólio da exploração colonial tem como premissa a questão da exploração de colônias. É por isso que Espanha vai ter colônia, é por isso que Portugal vai ter colônia, é por isso que muitos outros países ali da Europa também vão ter colônias. Beleza, pessoas? Bom, dentro desse cenário, o mercantilismo vai fazer com que vários países enriqueçam. E quando eu estou falando de enriquecer pessoas, não é enriquecer pouco não. A Espanha, por exemplo, no final do século XVI, é uma das maiores potências que o mundo já viu. Não só por ter dominado Portugal e, consequentemente, a colônia principal de Portugal, que era o Brasil, mas, sobretudo, por causa das minas de prata e as minas de ouro achadas na América Central e na América do Sul, certo? Espero que você tenha apreciado esse vídeo, pessoas. Numa próxima oportunidade, a gente volta com mais conhecimento aqui no Rede de História. Valeu!